Hoje a nossa igreja canoniza dois grandes papas da sua história, João XXIII e Papa João Paulo II. O Papa João XXIII foi o chamado Papa Bom, porque assim como nosso Francisco, nosso Papa atual, ele também quebrava os protocolos da Cúria Romana, chamando mendigos e pobres para estarem com ele junto na sua casa. Ele também foi o responsável pela abertura do Concílio Vaticano II, no ano de 1962. Já o Papa João Paulo II foi um dos papas com o pontificado mais longo da nossa igreja. Carismático, ele intensificou o diálogo com as igrejas orientais, criou as Jornadas Mundiais da Juventude e também teve o seu pontificado totalmente dedicado a Nossa Senhora, com o tema Totus Tus, Todo Teu, Maria. E Campo Grande tem uma praça dedicada à memória do Papa João Paulo II, com a galeria de todos os papas da nossa igreja. E para conversar um pouco sobre esse assunto da canonização de João XXIII e do Papa João Paulo II, nós trouxemos aqui o professor Josemar Maciel, professor universitário, teólogo, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse assunto. Primeiro, seja bem-vindo, professor. Obrigado. E nós queremos saber, então, vamos falar de João XXIII, né? Quem foi João XXIII, professor? João XXIII foi um papa que tem um perfil mais ou menos parecido com o nosso atual Papa Francisco. Ele foi, apesar de ter uma formação universitária também impecável, ele foi historiador, foi bispo no interior da Itália durante muito tempo e quando já estava bastante idoso, que a igreja esperava que fosse mais difícil a eleição do Papa, ele foi eleito e por acaso, conseguiu fazer um pontificado muito significativo, muito interessante, porque ele conseguiu renovar as bases do que hoje é a Igreja Católica. Por que o senhor acha que ele hoje está sendo canonizado? Porque ele teve grande papel também, importante, claro, também na abertura do Concílio Vaticano II. As pessoas não sabem, né, muito bem, quem está em casa às vezes, não tem esse conhecimento sobre o Concílio Vaticano II, né? Então eu queria saber por que é que ele, de repente, está sendo canonizado e como que foi esse trabalho dele no concílio, na abertura do Concílio Vaticano II? Olha, Antonielli, a gente tem que fazer uma distinção importante entre a canonização de um fiel cristão, como uma pessoa comum, como militante que trabalha, um advogado, um médico, um professor, sei lá, um repórter, né? E um bispo ou um papa. Na verdade, o papa é o bispo da sede mais significativa para a Igreja Católica Romana, que é a sede de Roma, né? Quando a igreja canoniza, reconhece a exemplaridade das virtudes e canoniza um papa, ela está dizendo que naquela pessoa o testemunho apostólico alcança uma exemplaridade muito grande. Ou seja, João XXIII, ele não é só um ser humano com virtudes acima do normal, do arroz com feijão. João XXIII é um papa exemplar. O que quer dizer ser um papa exemplar? É um papa que encontrou uma inteligência na fé, no mistério da comunicação com Deus, que é uma coisa que tem que ser imitada por outros papas e por toda a igreja. E isso, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a ideia que não é só dele, né? A ideia que ele encampou de abrir a igreja para o Concílio Vaticano II. E o Concílio Vaticano II é esse movimento de a Igreja Católica conseguir dialogar com as principais grandes dificuldades, com os principais grandes problemas do mundo contemporâneo. Se não acontecesse isso, se um Papa não tivesse feito esse movimento para fora e ao mesmo tempo para dentro da igreja, a gente não sabe onde a Igreja Católica estaria nesse momento. Então eu penso particularmente que do ponto de vista objetivo, teológico, histórico, esse é o maior movimento em favor da canonização de João XXIII. Para quem está em casa agora entender, qual que é a importância então do Concílio Vaticano II para a nossa igreja hoje? Certo. Para começo de conversa, o Concílio Vaticano II deu a cara atual da Igreja Católica. Ou seja, tudo o que nós temos na Igreja Católica hoje foi tocado e foi remodelado pelo Concílio Vaticano II. A forma de se estudar teologia, a forma de se ler a Bíblia, a forma de se celebrar a fé, a língua da celebração da fé,
a forma de os ministros se vestirem, a forma de os ministros se apresentarem, a estrutura das congregações, a estrutura da formação dos leigos, a participação do homem e da mulher na Igreja Católica e mesmo nas funções, vamos dizer assim, litúrgicas. Por exemplo, antes do Concílio Vaticano II, a ideia de ler durante as celebrações, de dar testemunho, de ir lá na frente falar, era uma coisa muito mais complicada. A forma de se celebrar a Eucaristia era muito diferente, sem que haja uma ruptura, ou seja, é a mesma Eucaristia, é a mesma celebração, mas foram descobertos e foram desencavados lá da história, lá do século IX, do século IV, tesouros muito importantes que tinham sido um pouco deixados para trás. A gente pode falar então que João 23 foi aquele que pelo Concílio Vaticano II abriu a porta da igreja para a comunidade? Sem dúvida. Para os leigos? Sem dúvida. João 23 é um pouco melhor barra pior do que isso. Como aqui em Campo Grande, quando a gente fala pior, né, a gente quer dizer melhor. Pior, você tem razão. João 23 era um homem que sabia que não sabia tudo. Então ele sabia que ele era limitado intelectualmente, porque era um historiador, era um sujeito inteligente. Mas ele deu um movimento importantíssimo, que ele se cercou da melhor assessoria que ele pôde encontrar entre teólogos cristãos, católicos ou não, e até judeus e ortodoxos e tudo mais. E ali ele começou a ver que havia muito mais riqueza que podia ser trabalhada em prol da igreja e de todo o movimento da igreja do que estava acontecendo. Então, uma das grandes descobertas aí foi a importância da participação para a constituição da Igreja Católica, né? A grande redescoberta litúrgica e eclesiológica, ou seja, a Igreja Católica não é um edifício de pedra, mas é uma grande comunidade mística fundada fundada no sangue de Cristo, na ressurreição de Nosso Senhor, mas uma comunidade mística espiritual que é construída com a santidade de todo o povo de Deus, né? E todo o povo de Deus participa dessa construção o tempo todo, até da construção do núcleo central da fé, que é a fé do povo de Deus, né? Isso já tinha sido trabalhado por diversos teólogos, e o que o Papa João 23 fez foi trazer essas discussões para o centro do debate durante o Concílio Vaticano II. Professor, é interessante também, porque hoje a gente tem a imagem do Papa Francisco, nosso atual, né? E a gente vê ele, né, essa figura carismática e próxima do povo, né? E João 23 também era assim, né? Ele foi chamado o Papa Bom, justamente por causa disso. Queria que você falasse um pouquinho dessa característica dele também, de estar junto aos pobres, de quebrar protocolos também. O Papa João 23 era, como a gente diz do Papa Francisco, ele era meio doidinho. Ainda havia um apego muito grande. Para a época ainda, né? Isso, e ainda um apego muito grande da época, as chamadas insígnias, né? Papais, a tiara, o trono, essas coisas todas. Mas o João 23 começou com caminhadas, ele começou a visitar as pessoas. É claro que não é um Francisco e nem é um João Paulo II que já usou toda a estrutura da comunicação e das viagens, que foi um progresso muito grande. Mas o João 23 era um sujeito que parava as procissões, que deixava o povo se aproximar, o que era uma diferença muito grande em relação, por exemplo, a Pio XII, né, no Vaticano, né. Agora eu quero saber do senhor, para a gente finalizar falando de João 23, né? Qual foi o legado que ele deixou para a humanidade? Eu vejo João 23 como aquele sujeito muito atento aos sinais dos tempos, né? Que foi capaz de uma tirada genial. Um belo dia, a discussão estava empacada no Vaticano, ele solta um berro: vamos parar com isso, vamos abrir as portas, vamos deixar o Espírito Santo entrar e renovar esse mofo aqui de dentro, essa velharia, esse monte de riqueza que a gente tem e que a gente mesmo não conhece. Isso eu acho que deve ser dito não só pelo Papa, mas por qualquer pai de família, por qualquer ministro religioso, católico ou não católico, porque o tesouro da Igreja Católica pertence ao mundo e tem que ser objeto para crescimento mesmo, para uma vida boa, confortável, interessante para qualquer pessoa, qualquer ser humano.
Agora então a gente vai falar de João Paulo II. Falamos de João 23 porque os dois serão canonizados juntos, né? Cada um, lógico, com a sua significância, a sua importância dentro da igreja, dentro da história da nossa igreja. Agora vamos falar de João Paulo II. João Paulo II ele é um pouco mais conhecido para a maioria de nós, né? Eu mesma nasci, João Paulo II já era Papa, então é o Papa que, no caso, eu tenho mais intimidade e conheço que muitas pessoas também, porque foi um dos pontificados mais longos que nós tivemos dentro da nossa igreja, né? Eu queria saber então quem foi ele, quem foi o Papa João Paulo II? João Paulo II a gente conhece bem mais, tem mais convivência, né? Eu tive o privilégio de conviver com ele pessoalmente, tem alguns detalhes do Papa que a gente não imagina, né? João Paulo II, para começo de conversa, o João Paulo II era professor de ética, era um homem de cátedra, um homem de filosofia, de muita leitura. E só que durante as aulas dele, ele era sempre um sujeito que não utilizava os métodos convencionais. Método convencional quer dizer, ele não chegava na sala de aula para ler a aula dele. Ele chegava na sala de aula, em muitas aulas, não em todas, fazendo perguntas para a molecada, para a juventude. E isso foi fazendo uma figura de pessoa muito popular, muito diferente, muito especial. Aí veio o episcopado, e aí veio o cardinalato, e aí ele foi eleito o Papa que nós conhecemos, com aquele pontificado enorme, né, com aquele perfil todo. E uma coisa que se sabe pouco de João Paulo II, todo mundo sabe que ele era um atleta, que gostava muito de se exercitar, que gostava de esquiar, que fazia longas caminhadas, escalava, não sei o quê, muito bem. Uma coisa que pouca gente sabe é o tanto que esse homem rezava. Esse homem rezava demais da conta, assim, mais do que era esperado para uma pessoa. Para uma pessoa comum e da função dele, né? Gostava de algumas comidas brasileiras, né? Gostava de... pessoalmente, o que eu vi, assim, que era interessantíssimo de ver, que era um dos sujeitos mais equilibrados que eu já conheci. Não era o simpático, era um sujeito pessoalmente tímido, reservado, mas quando se dirigia a alguém, se dirigia com muita decisão e gostava de mamão papaya. No final do almoço, ele gostava de uma pinguinha brasileira do interior de Minas Gerais. Quem levava para ele era o Dom Eugênio Salles, que também é uma pessoa muito respeitada, né? Dom Paulo Evaristo também, de vez em quando levava, eles competiam, aí ele ficava lá... Você está falando de conhecimento de lá, de dentro mesmo, da intimidade dele. Era um sujeito que aparecia sempre com aquela elegância toda que a gente fala, não sei o quê. Era uma batina, gente, era uma batina branca, acabou. Aí aquela batina, quando ele ia para uma celebração solene, chique, cheia de gente de terno, ele trocava aquela faixa, né? Quando estava sozinho era uma faixa mais tranquila, quer dizer, não era nada de extraordinário, um homem muito simples, ele era professor universitário antes, aí virou bispo, virou cardeal, virou papa, mas continuava aquela tranquilidade de sempre. Eu acho que uma grande marca dele é justamente esse carisma, né, que ele tinha de restabelecer conversa, por exemplo, entre os povos orientais, né, entre as igrejas orientais, de estar próximo também desse povo que deixava também se chegar de uma forma não tão como o Papa Francisco, João 23, que ia de encontro realmente, mas ele se colocava perto do povo. Como que é essa mística, né, de ao mesmo tempo estar na sua posição de Papa, mas o povo sentia ele muito próximo? Sim, sim. O João Paulo II tem uma coisa que é muito dele, muito própria, né? Duas coisas que eu ouvi ele falar, eu ouvi pessoalmente. A primeira coisa que ele falou assim uma vez em português pra gente, eu sou um camponês. Eu sou um camponês, quer dizer, eu sou um homem simples, eu sou um homem do mato, sou um homem da lavoura, de trabalhar duro, né? Então ele vai direto ao assunto e ele fala o que ele tem para falar. Não adoça, não adula, se a pessoa não gostar, depois ele dá um jeito de reatar, mas fala o que está pensando. E a segunda coisa também que eu ouvi ele falar, que é muito interessante, eu falo a sua língua, né? Eu falo a sua língua no sentido de eu estudo a sua língua. Eu não sei quantas línguas ele falava. Ele falava bem, pelo menos umas 10 línguas. Bem, de dominar totalmente a gramática. De estar falando em polonês e aí virarem para ele em alemão, ele responder em alemão perfeitamente. Então era uma pessoa que era capaz de se comunicar em vários canais. Era diferente do João 23. O João 23 era o sujeito das assessorias, era o sujeito que buscava ajuda.
O João Paulo II era uma cabeça estonteante, fora do comum. Talvez também pelo ensino universitário e pelo contexto da Polônia, em que eles tinham contato com várias matrizes de pensamento. Não é tão incomum isso, mas mesmo não sendo muito incomum, um homem falar tanto e se dirigir com tanta propriedade a tantos contextos é uma coisa muito especial para um papa. É um sujeito que não ficava sentado. Eu acho, professor, que uma coisa um fato que marcou muito dentro do pontificado do Papa João Paulo II foi o atentado que ele sofreu, né? Isso marcou muito, porque logo depois de sofrer o atentado, anos depois, ele perdoou aquele que atentou contra ele, né? Acredito que isso tenha sido um grande marco dentro também desse processo de canonização, né? Porque esse perdão puro, inocente, nós humanos somos limitados para um perdão tão grande, né, como esse. E a gente vê esse exemplo nele. O senhor acha que... O que o senhor me diz sobre isso, sobre essa atitude dele e isso dentro do seu pontificado? De novo, Antonielli, tem duas dimensões aí que a gente tem que ver. Uma dimensão, do ponto de vista subjetivo, foi um gesto de nobreza muito grande. A gente admira, a gente acha, eu pessoalmente acho lindo o sujeito que levou um tiro, vai lá na cadeia e perdoa o rapaz, perdoa o Mehmet Ali Agca, se não me engano, e isso é um gesto de vivência do Evangelho, né? Tentar, na medida em que ele foi capaz, com o tempo que ele foi capaz, com a recuperação que ele teve, ele tentar dar a outra face e não bater de volta, tentar facilitar a vida do rapaz, né, e entender os motivos e tudo mais. Agora, do ponto de vista objetivo, a gente não pode esquecer que o Papa ainda é um chefe de Estado, né? Ele é também o chefe do Estado do Vaticano, e a gente não pode esquecer que os anos 80 são os anos do endurecimento da política externa americana e do imperialismo americano frente ao Oriente Médio. Quando o Papa leva um tiro de um Mehmet Ali Agca, ele não se chamava Giovanni Berardinelli, né? Ele tem um nome de terrorista típico. O Papa vai lá e quebra um estereótipo para dizer: eu não estou nem aí para quem me deu um tiro. Eu não estou jogando este jogo de ficar fazendo uma política de prevenção contra atos terroristas. E uma coisa que se sabe pouco também é que o João Paulo II não gostava muito daqueles protocolos de segurança que lhe foram impostos. Aqueles protocolos, por exemplo... Ele era obediente, então. Ele era obediente, mas era um negócio que não deixava ele muito à vontade. Ele também gostava de pegar a criança no colo, gostava de se meter no meio do povo, só que ele era bem mais tímido que o nosso Papa Francisco atual, né? Mas esse atentado foi um momento muito duro para a igreja e um momento em que houve uma tentativa de impor uma série de medidas de segurança muito, como é que eu vou dizer, para alinhar a igreja, como se a igreja fosse um patrimônio universal, e o Papa João Paulo II falou: opa, para aí, esse patrimônio não, eu posso morrer mártir a qualquer momento, né? E eu quero que permaneça assim. Então ele continuava aberto, ele não aceitou, por exemplo, umas separações que foram tentadas durante a missa, durante a celebração. Nas quartas-feiras ele continuava lá no saguão do Vaticano ali aberto, né? Eu não lembro como é que chama ali, aquele lugar onde ele faz as bênçãos e tudo mais, reza o terço. Mas todo esse momento ali foi muito tenso e ele preferiu priorizar o contato com as pessoas e não a própria segurança, como às vezes não aparece tão claro assim. Mesmo também tendo todo aquele movimento, por exemplo, teve uma doação de veículos blindados para o Vaticano. Foi uma encrenca que a gente não tem ideia. Quando ele vai para a cadeia e pega na mão do rapaz e fala: olha, você não é um terrorista, você é um filho de Deus, você é um ser humano. Ele quebra um monte de resistências que a gente nem imagina que existiam ali. Acho que a partir daí começa justamente esse diálogo maior, né, com essas pessoas, esses países que às vezes nós sabemos que hoje em dia, inclusive, tem terroristas, né, pessoas que às vezes perderam a esperança da vida, e o Papa vem mostrar justamente que ele não é um terrorista, ele é um filho de Deus, né? Isso é muito bonito, foi muito bonito. Agora vamos falar do trabalho missionário, porque eu acho que ele foi um dos papas mais viajantes, né, que nós tivemos. E uns gestos muito bonitos que ele fazia em cada lugar que ele chegava era beijar o chão.
né? Pois é. E aí ele criou também a Jornada Mundial da Juventude, que acho também que foi o que deu uma movimentada também, que o fez viajar, né, por mais lugares. Vamos falar um pouquinho desse trabalho missionário dele, de ir de encontro ao outro. Tem vários movimentos importantes, né, do Papa João Paulo II. Uma é, bom, se a imagem do João 23 era aquele sujeito que quebrou o protocolo, foi lá e abriu a janela do Vaticano, né, a do Papa João Paulo II foi mais séria ainda, ou tão séria quanto, que é vocês sabem o beijoqueiro? Né? O beijoqueiro, ele vai visitar você, a primeira coisa é beijar o seu chão. Beijar o chão, para muitos lugares onde o problema do território é um problema que ainda está fazendo rolar sangue, é um negócio, é um gesto de um Papa que sabe exatamente o que ele está fazendo e sabe exatamente o peso da presença dele, né, no diálogo com povos, com religiões, com tradições diferentes, às vezes tão difíceis, né, no século XX. E, além disso, quando ele cria as jornadas da juventude, o que é que ele faz? Né? O Concílio Vaticano II gerou uma série de movimentos espontâneos e um deles, encabeçado por alguns cardeais que eram simpáticos, por exemplo, ao movimento ecumênico, uma série de movimentos, inclusive a Renovação Carismática Católica e tal, e o Papa João Paulo II pegou esse pessoal e botou no colo. Falou, não, vocês são meus, vocês são católicos. E com isso, de novo, ele faz aquele chamado gesto profético, né? No lugar de sair discutindo, ele viaja, ele vai na casa do sujeito, ele beija o chão do sujeito, ele entra numa favela, o primeiro Papa que entra numa favela, né, no Brasil, e entra numa favela como quem entra num bairro, né, sem falar especialmente de grandes diferenças, como se ele estivesse entrando num lugar proibido. Não, estou entrando aqui para dizer para o Brasil, olha, o povo brasileiro precisa de pão, né? E é um Papa que soube integrar várias tendências, mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, é o mesmo movimento de João 23, é o mesmo movimento de Paulo VI. Ele vai identificando riquezas, só que João 23 identificou riquezas na tradição teológica e trouxe para a tona. O Papa João Paulo II entra no avião e sai pelo mundo atrás de formas de plantar o uso dessas riquezas, a utilização de vários recursos diplomáticos, inclusive, tem um papel enorme em vários diálogos que vão sendo travados na história, né, do século XX e por aí vai. O Brasil recebeu bastante também a visita dele. E um dos lugares foi então, Campo Grande, né, professor? Até chegamos aqui, né, a Praça do Papa. Eu, pessoalmente, não conhecia essa Galeria dos Papas, eu acho uma galeria muito bonita. Todo mundo que quiser, venha visitar aqui. Presta atenção no Papa 196, que é de minha particular devoção. É o único Papa que falava português da história da Igreja. E é muito bonito o lugar, muito interessante. Eu acho que a comunidade católica tem muito que ajudar a preservar esse espaço aqui, que é um espaço legal. Então fala pra gente, professor, qual foi o legado então que João Paulo II deixou para a humanidade? O legado de João Paulo II para a humanidade, no meu entender, pelo estudar as línguas, pelo viajar, pelo pregar, pelo tentar se comunicar com as grandes tradições, o grande legado foi esse: eu beijo o chão onde você mora. O chão onde você mora, o chão que você pisa, é um chão que não é sujo o suficiente para ser tocado pela minha boca. Ou seja, eu me interesso por você. É um gesto muito profundo, muito denso, muito importante, que marca o modo de ser da Igreja Católica no século XX. Por isso, esse homem merece ser canonizado. Mas o maior milagre que alguém possa esperar é um sujeito que consegue alcançar esse nível de comunicação com o corpo dele. Além das palavras, além da doutrina, além de muitas coisas, isso é um exemplo, é como o cristão tem que agir, né? Você entra na casa de um japonês, tira o sapato. Você entra num lugar que você não conhece, beija o chão primeiro, mostra que você está ali para aprender, está ali para dialogar. Eu acho que é um legado muito importante para todos nós. Professor, obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite de vocês. O Papa João Paulo II é um dos papas mais populares da atualidade.
O seu espírito carismático, missionário, levou para diversos lugares, dentre eles o Brasil e aqui, Campo Grande, a nossa capital morena. Um gesto bonito que ele fazia cada vez que chegava a algum lugar era beijar o chão daquele local, um gesto de simplicidade e de amor. Dia 16 de outubro de 1991 foi o dia escolhido para sua vinda aqui na nossa capital morena, onde ele foi acolhido com muito amor e o fervor dos nossos fiéis. De papamóvel, ele percorreu a Avenida Duque de Caxias e a Avenida Afonso Pena até chegar à Missão Salesiana do Mato Grosso, onde ele ficou hospedado. Primeiramente, era um homem profundamente de Deus, mesmo em contato com as pessoas, mesmo falando para a igreja, falando para todos, ele sempre tinha lá dentro a intimidade com Deus. E eu pude, então, desde que ele chegou no aeroporto até a despedida, andando junto com ele no papamóvel, no carro, era um homem de oração, um homem concentrado em Deus. Então o que ele revelava não era o seu pensamento, não era o seu sentimento, era aquilo que o Espírito Santo lhe inspirava para se colocar como uma doação aos homens. Essa é a grande imagem que eu tenho do Papa João Paulo II, como esse homem de oração, que tantas outras coisas lindas, mas eu acredito nele porque antes mesmo de morrer ele estava sempre com Deus. Ele mesmo se surpreendeu ver o entusiasmo do povo. Segundo o secretário dele, que agora é o atual cardeal de Varsóvia, disse ele aí que foi o lugar onde mais ele se sentiu bem, onde se sentiu acolhido. E na hora do almoço ele mesmo comentou comigo, ele notou assim um entusiasmo muito grande no povo, na missa, e por onde ele passava, havia assim um carinho muito grande. E ele então, mas todos nós vimos que ele era um papa, mas que estava a serviço de todos. Uma estrela cintilar, noite se faz clara, convidando a caminhar. É comum do homem ter na vida um ideal, ter dentro de si algum motivo até o final. Sei que pela mão, Senhor, tu me tomaste um dia. Deixe tudo e venha, que o reino é garantia. Eis aqui, Senhor, ao teu dispor. Um convite para cantar para o Papa. Foi essa a missão do músico Alencastro, que na época se sentiu lisonjeado com o convite. Digo que foi uma bênção de Deus na minha vida, na minha caminhada, que eu já cantava na Igreja São José há uns 23 anos, né? Na realidade, 13 anos, né? Então, fui colher os frutos que eu plantei durante toda essa caminhada e Campo Grande ficou em festa, né? Foi estar com essa sumidade que é João Paulo II. Realmente, para mim, é difícil a gente passar, mas na verdade foi uma emoção, uma bênção de Deus. Eu digo que nada foi por acaso, né? Então, eu fui convidado pelo padre Osmar Besutti, um grande padre, um grande compositor, onde eu cantei a música Eis-me Aqui, Senhor, e foi gravada em 91, meu primeiro LP, Arquiteto do Mundo, onde eu tive o privilégio de passar nas mãos do Papa em uma das missas que eu cantei, que foi a missa campal, e posteriormente foi lá na Santo Antônio, que hoje é catedral, né, Nossa Senhora da Abadia de Santo Antônio. E eu passei o meu LP, Arquiteto do Mundo, o primeiro em 91, e ele me deu um tercinho que eu guardo até hoje, com muito amor. E o Padre Osmar, com muito carinho, grande amigo, ele me convidou e falou, vai ser você. Então, ensaiamos durante alguns meses com o coral, na missa campal, e eu tive esse privilégio, como eu disse, de cantar uma música no ofertório, uma música especial, onde ele elogiou muito
Campo Grande com a música, né, com o Ministério da Música. Então foi realmente emocionante. Foram vários os convidados para este momento e todos guardam com muito carinho, como o caso da comunicadora Marisa Machado, convidada para fazer o comentário da missa do Papa em Campo Grande. Para ela foi um momento muito marcante. Um convite que chegou em boa hora, porque eu, católica, estudei em colégio de freira, 14 anos da minha vida, batizada, crismada, enfim, eu estava um pouco afastada da igreja, faltava alguma coisa. E quando veio esse convite, eu fiquei surpresa, que eu falei, por que eu? Por ser apresentadora só, eu achei que aquilo ali foi um chamado de Deus, foi um aviso. Acho que você pode ter essa oportunidade, né, de se reencontrar, né, e de encontrar Deus. Foi muito, muito gratificante. E interessante porque era toda aquela equipe que estava organizando, e eu era a única de fora, e o Humberto Aspes, que era o meu companheiro de púlpito, nós fizemos a narração juntos da missa. Ele, infelizmente, não está mais aqui conosco, e aí, então, eu fiquei assim surpresa, né, primeiramente, pelo convite, e depois comecei a entender a importância e o peso da vinda do Papa aqui. E aí foi nos orientado todo o cerimonial que é exigido, né, pelo próprio Vaticano, a maneira como o Papa se comunicaria e faria o trajeto dele na cidade, na entrada, no local onde foi a missa. Nós deveríamos chegar com uma determinada antecedência, nós não teríamos um contato direto com ele, mas estaríamos já no púlpito e ele ao lado da gente. Então, a gente tinha que segurar a emoção ali 2 vezes, né? E tudo muito bem organizado, acho que a fé movimentou ali, né, e o respeito por aquela figura, porque ele era uma figura assim ímpar, assim muito especial, porque eu fico até, olha, emocionada, porque ele passava para a gente uma força, uma coisa delicada, uma humildade, e dele querer estar ali. Eu achei, foi assim, uma experiência para mim inesquecível. E ali no altar ele tinha todos os assessores dele, né, que acompanharam ele desde o Vaticano, em todas as viagens dele, nas missas aqui no Brasil. Foi feita a missa e, na hora da comunhão, eu fui convidada para receber a comunhão dele, porque éramos nós que estávamos ali, então ele deu a bênção, está aí na foto que vocês estão vendo, que foi muito, eu não sabia se eu olhava para ele, se eu pensava naquele momento da comunhão. E no final dessa missa, porque tem um detalhe que ele, na hora, ele deu a comunhão, ele não deu só a comunhão, ele parou e olhou nos olhos da gente, sabe? E ele fez aquela bênção. Assim, foi segundos, mas para mim foi muito tempo, sabe? Porque normalmente a gente comunga, é uma coisa rápida, e ele teve aquele tempo para a gente. E ainda deu o terço, né? Um terço abençoado por ele, que ele deu para várias pessoas, mas o fato dele dar na minha mão, né, também representou algo muito especial. E ali parece que, dali em diante, eu comecei a ter uma responsabilidade, né, um jeito diferente de pensar, de agir e me aproximar um pouco mais da igreja por causa do Papa, de tudo aquilo que ele passou para a gente. No final, o assessor direto dele nos presenteou com um livro, esse livro também muito bonito, de capa vermelha, que é o livro lido em todas as missas, quer dizer, que foi lido em todas as missas em que ele participou no Brasil. Tanto é que tem os estados ali por onde ele esteve e de Mato Grosso do Sul. Aquilo ficou com uma lembrança, porque todos eles tinham, e como acho que foi a última missa, eles deram, porque eu pedi. Eu falei, não, eu tenho que levar alguma coisa daqui. Aí ele deu, aí o Aspes, eu também quero. Aí eles deram para o Aspes. E é uma lembrança que eu guardo com muito carinho, né, além do convite, né, do nosso texto, que nós fizemos a narração no dia,
E a emoção de ver aquele número de católicos, aliás, milhares, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Então, valeu a pena. Essa data, 16 de outubro de 1991, ficou marcada na história de Campo Grande. E agora, a cidade também se sente feliz com a canonização deste santo. João de Deus, a bênção, João de Deus, nosso povo te abraça, tu vens em missão de paz. Então hoje é um momento especial, onde esses dois grandes homens se tornarão santos. Depois da canonização, a igreja é convidada a clamar a intercessão desses santos e também a seguir os seus exemplos de vida e dedicação ao Senhor. Que nós, como cristãos, saibamos nos espelhar nas suas vidas e também vivenciar isso todos os dias em nossas vidas. E aproveitarmos, é claro, que agora nós temos mais dois intercessores por nós junto a Deus no céu.